Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aqui é a irmã Daiane Sena, do Paraná. Estarei compartilhando mais uma experiência e revelação da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. 2 Coríntios 12 verso 1 e 2. Estando eu em oração, quando tive esta experiência, e o Senhor Deus disse: você verá o que acontece quando o cristão recebe novos níveis de unção no mundo espiritual. E como Satanás e os demônios passam a enxergar este cristão. Então os meus olhos espirituais se abriram, e vi um cristão. E este cristão começou a brilhar. Uma luz envolveu todo o seu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. E dessa luz saía faíscas como se fosse eletricidade. E este é o primeiro nível da unção. Mas lembre-se, Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. Isaías 10 verso 27. E acontecerá, naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E o Senhor Deus disse: continue olhando. Então observei que o cristão começou a se encurvar, ele parecia estar cansado. E Deus disse: ele está sendo provado e testado, e se ele aguentar todo o processo sem murmurar, ele receberá uma nova unção. Então aquele cristão ficou bem encurvado, como se carregasse um peso nas costas. Mas de repente, uma luz saiu de dentro dele e explodiu à sua volta, como fogos de artifício quando explodem no ar. Então a postura dele ficou reta novamente. E vi que ele ficou mais forte no mundo espiritual. E um fogo azul o revestiu por inteiro, e o cristão parecia uma tocha humana. E ele passou para o segundo nível da unção. Salmos 104 verso 4. Faz dos teus anjos ventos e a teus ministros, labaredas de fogo. E o Senhor Deus disse: continue olhando. Então olhei e vi que o cristão começou a se encurvar novamente, só que agora, bem mais devagar. E Deus disse: ele está sendo testado e lapidado. Assim como a prata é purificada pelo fogo, o cristão também será. E a cada teste que ele passa, ele cresce espiritualmente. Até ao ponto que uma nova unção será derramada sobre ele. Salmos 66 verso 10 e 11, diz: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Então o cristão ficou todo curvado por causa do peso das lutas e provações. E dessa vez permaneceu mais tempo assim. E aconteceu que aquela chama de fogo azul em volta do seu corpo aumentou grandemente. E de repente, o cristão recebeu uma nova unção. Ele não parecia mais uma tocha humana, mas sim uma grande fogueira no mundo espiritual. E a luz que emanava dele iluminava quilômetros. E o seu cabelo ficou branco, e o fogo azul que estava sobre ele ficou branco também. Este é o terceiro nível da unção. Apocalipse 1 verso 14 e 15, fala sobre Jesus dizendo: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E o Senhor Deus disse: e é assim que Satanás e os demônios enxergam o cristão no mundo espiritual. Os demônios veem de longe um cristão que é ungido. Pois o fogo do Espírito Santo está sobre o cristão verdadeiro. Mas são poucos os cristãos que conseguem chegar nesses níveis. Mas nós, como servos de Deus, sabemos que existe o mundo espiritual, onde lutamos constantemente contra os poderes espirituais da maldade, Efésios 6 verso 12. O nosso adversário é o próprio Satanás e seus súditos. Por isso, que Satanás tem usado várias ferramentas para impedir que o cristão seja ungido. Um cristão ungido e cheio do Espírito Santo é uma ameaça para o inferno.
Mas Deus sempre levantará homens e mulheres que tenham coragem para fazer a diferença na terra, realizando a vontade de Deus e impactando o mundo espiritual e todos à sua volta. E Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, este também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14 verso 12. Eu estava orando de joelhos, quando voltei dessa experiência, que estou relatando. Mas a presença de Deus estava tão forte sobre mim, que eu não conseguia me levantar. Tive que esperar alguns minutos para poder me movimentar. Foi simplesmente maravilhoso, espetacular, lindo, puro. E é até difícil de descrever em palavras humanas, algo tão poderoso como a unção. Uma observação: estes são os 3 níveis da unção, que o Senhor Deus me mostrou. No próximo vídeo, estarei compartilhando os outros níveis. Ao todo são 7 níveis da unção no mundo espiritual. Naquele tempo falou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11 verso 25. No mundo espiritual, não podemos perder a nossa identidade. A palavra de Deus diz que somos separados. João 15 verso 19, diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia. Por isso que em Gálatas 2 verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E em 2 Coríntios 3 verso 3 diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Mas, como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 aos Coríntios 2 verso 9. Deus abençoe. Shalom.